Nas últimas décadas, a Somália se tornou análoga a um estado falido. É conhecida como um santuário para senhores da guerra, jihadistas e até piratas. Por esse motivo, o país representa um risco à segurança no chifre da África. No entanto, nem sempre foi assim. Na verdade, em meados do século XX, o país era uma força poderosa na região. Então, neste relatório, vamos explorar o declínio da Somália, as origens de sua crise de longa data e quais problemas o país enfrenta hoje. Sou Mishirvan e bem-vindo ao Caspian Report. Durante a Idade Média, vários estados somalis dominaram a região, como os sultanatos de Ajuran, Atal, Varsangali, Geladi e Mogadíscio. No entanto, a situação mudou drasticamente no século XIX, quando as potências europeias colonizaram o chifre da África. Como resultado, colônias britânicas, francesas e italianas foram estabelecidas nos territórios que eram habitados por somalis étnicos. As circunstâncias mudaram de novo após o desfecho da Segunda Guerra Mundial. Londres precisava recompensar seus aliados e colônias do leste africano pelo apoio durante a guerra. Portanto, fronteiras artificiais foram desenhadas em favor das forças aliadas. Por exemplo, a região de Ogaden, que era principalmente habitada por somalis, mas conquistada pelos etíopes no século XIX, foi consolidada como parte da Etiópia. Ao mesmo tempo, a Somalilândia italiana e a Somalilândia britânica foram fundidas na recém-estabelecida República da Somália em 1960. Enquanto isso, a Somalilândia francesa permaneceu com a França, mas eventualmente se separou e formou a República de Djibouti. À medida que as potências europeias redesenhavam as fronteiras, grandes partes dos somalis foram deixadas fora da Somália. Em Mogadíscio, o governo procurou apoderar-se dos territórios habitados por seus parentes, um objetivo que ficou conhecido como Grande Somália. Eventualmente, no início dos anos 1960, as tensões culminaram em um confronto entre a Etiópia e a Somália sobre o Planalto de Ogaden. A Força Aérea Etíope superou o exército somali e venceu a luta. No entanto, o confronto levaria a futuros conflitos ao longo da Guerra Fria. Em 1969, o presidente Sharmak da Somália foi assassinado por seus próprios guarda-costas. O assassinato foi seguido por um golpe militar no qual o major-general Barai assumiu o poder. O governo militar de Barai mudou a dinâmica da região. Ele jogou fora a Constituição e dissolveu o parlamento. Assim, o jovem governo democrático mudou para um sistema de partido único. Na próxima década, Barre enfatizou os princípios sociais islâmicos de progresso, igualdade e justiça que se correlacionavam com a doutrina comunista. Esses desenvolvimentos permitiram ao governo militar modernizar rapidamente o Estado e a sociedade, implementando programas sociais em grande escala, como fazendas cooperativas, fábricas, programas de alfabetização e até campanhas de plantio de árvores. O enfoque socialista de Barre recebeu a aprovação do Egito e da União Soviética. Como resultado, a ajuda financeira e militar desses dois países aumentou dramaticamente. Para Moscou, estender o apoio à Somália socialista era uma contramedida da Guerra Fria contra o governo pró-americano na Etiópia. Para o Cairo, no entanto, a decisão de apoiar Mogadíscio baseou-se em garantir os recursos do Nilo ao desestabilizar a Etiópia. De qualquer modo, todos os jogadores envolvidos zelavam por seus próprios interesses. As tensões geopolíticas atingiram o pico em 1974, quando o imperador etíope Selassie foi derrubado em um golpe. Um conselho militar comunista, o DERG, assumiu o controle da capital. No entanto, o DERG rapidamente caiu em um conflito interno sobre quem teria o poder. Diferentes facções do DERG e movimentos separatistas pegaram em armas. No mesmo ano, uma grande seca atingiu a região. A secura era tão severa que foi referida como a seca persistente. Com Addis Ababa em desordem, o equilíbrio geopolítico favoreceu a Somália. Portanto, Barre aproveitou a oportunidade para armar separatistas somalis no Planalto Ogaden da Etiópia. Neste ponto da história, o exército somali havia se desenvolvido na maior e mais avançada força da região. Em 1977, encorajada pelas circunstâncias,
a Somália, lançou grandes operações militares na Etiópia. A princípio, a ofensiva foi bem sucedida. O exército somali controlava cerca de 90% da região de Ogaden, e a ideia da Grande Somália estava ao alcance. Então, numa reviravolta, de alguma forma o Derg etíope conseguiu convencer os soviéticos de sua devoção marxista-leninista. Isso apresentou a Moscou um dilema de apoiar dois aliados um contra o outro. A princípio, os soviéticos ofereceram negociar um acordo de paz, mas Barry rejeitou a ideia. Após a recusa de Mogadíscio, a União Soviética retirou seu apoio à Somália e começou a apoiar a Etiópia, enquanto os Estados Unidos, por outro lado, romperam com a Etiópia e começaram a apoiar a Somália. No entanto, o apoio americano, que correspondia a cerca de 100 milhões de dólares anualmente, era ofuscado pelo compromisso soviético. No total, Moscou forneceu suprimentos militares no valor de até 7 bilhões de dólares para a Etiópia. Além disso, a União Soviética enviou conselheiros para as linhas de frente e encorajou Cuba a enviar cerca de 16 mil tropas em apoio a Addis Ababa. Os esforços soviéticos foram decisivos. Um ano depois, o exército somali recuou além da fronteira. A guerra de Ogaden efetivamente cessou e a Etiópia foi salva de uma grande derrota. Mas sua guerra civil continuou e acabaria por ceifar a vida de 1,4 milhão de pessoas. Enquanto isso, a guerra de Ogaden havia cobrado um enorme preço das capacidades militares da Somália. Cerca de 1/3 do exército morreu lutando. Além disso, a economia entrou em colapso e uma crise de refugiados se instalou, pois somalis étnicos da região de Ogedan, devastada pela guerra, fugiram para a Somália. Para piorar a situação, a seca persistente que começou na véspera da guerra resultou em uma fome que varreu o chifre da África. Independentemente da etnia e crença, as pessoas estavam morrendo de fome. À medida que os recursos e capacidades de Mogadíscio eram esticados ao máximo, Barry perdeu credibilidade e o sentimento público se voltou contra ele. Em suma, a Somália estava propensa a uma guerra civil e a situação se agravou criticamente nos anos 80. O descontentamento se alastrou no exército e grupos de oposição se formaram contra Barry. Como contramedida, ele se tornou cada vez mais totalitário. Ele só conseguia manter o poder reprimindo com seus rifles e ameaças. Um desses rivais era o clã Ishaq do norte. Barry procurou enfraquecer os Ishaq, reassentando refugiados Ogadan em seus territórios. Porém, seu plano fracassou quando o clã se voltou contra ele em 1988. Em um de seus atos mais infames, Barry ordenou o bombardeio de 3 principais cidades, Ishaq, Hargeisa, Berbera e Burao. Entre 50 mil e 100 mil pessoas morreram. O massacre enviou ondas de choque por todo o país, e não demorou muito para que outros clãs também se rebelassem. Por fim, em 1991, Barry fugiu de Mogadíscio. No entanto, ele deixou para trás um país dividido entre clãs e senhores da guerra que competiam para preencher o vácuo de poder. Com a escalada da violência, as instituições estatais se desintegravam. O Exército Nacional e as forças de segurança se desfizeram, levando ao colapso do governo central. Sem nenhuma instituição restante para retomar o controle, a Somália caiu em guerra total. Nos anos seguintes, a combinação de clãs concorrentes, refugiados e fome levou a uma enorme crise humanitária. Civis altamente qualificados e bem educados fugiram do país. Com o ápice da fuga de capital humano, os recursos para reconstruir as instituições estatais continuaram inacessíveis. Gradualmente, ao longo dos anos, a falta de um governo central permitiu que a guerra civil se transformasse em um campo de batalha jihadista. A Somália se tornou um refúgio seguro para separatistas estrangeiros e regionais, jihadistas e senhores da guerra. Em uma reviravolta do destino, o país pereceu sob o peso de suas próprias ambições geopolíticas. Atualmente, estão em andamento mudanças políticas em Mogadíscio para instalar um governo estável que seja suficientemente forte e organizado. No entanto, o progresso tem sido lento e muitos obstáculos ainda permanecem, como nas missões de manutenção da paz. Apesar da presença de 22 mil pacificadores da União Africana, grupos jihadistas da África Oriental, como Al-Shabaab,
continuam a usar a Somália como plataforma de lançamento para orquestrar ataques a outras nações. Nos últimos anos, uma das principais complicações da manutenção da paz tem sido a falta de hospedagem e financiamento estáveis. Outro obstáculo é a iniciativa irredentista que desencadeou a crise. Como os somalis étnicos ainda povoam as terras de fronteira com o Quênia e a Etiópia vizinhos, muitas potências estrangeiras preferem um governo estável, mas fraco, em Mogadíscio. Enquanto isso, o território controlado pelos Ishaq fez um progresso notável em direção a uma democracia estável e se proclamou como Somalilândia, permanecendo assim fora do alcance de Mogadíscio. Outro grande obstáculo para uma Somália estável é o sistema de 4 pontos e meio, que concede autonomia aos clãs regionais. O sistema é a única estrutura que sobreviveu à guerra civil. Ele também permite que a autoridade central mantenha o controle político. No entanto, isso tem um custo, pois uma grande parte do povo é impedida de participar do governo, enquanto concede poder excessivo a alguns grupos. Por exemplo, o cargo de presidente do parlamento é reservado para membros dos clãs Tigil e Mirfla, enquanto a presidência é reservada para membros de Darud e Avia. O sistema de 4.5 é institucionalizado em todas as camadas da administração governamental. Então, em vez de habilidades e méritos, os funcionários do governo são qualificados e selecionados por suas alianças de clãs. Essa forma de política de identidade contribui para uma cultura de corrupção e má liderança. As missões estrangeiras na Somália também ficam perplexas. Desde que o sistema 4.5 endossa a descentralização do país em segmentos, cada clã tem sua própria bandeira, fronteira e presidente. Ou seja, as missões estrangeiras na Somália devem abrir uma embaixada na capital, bem como consulados e enviados em várias regiões controladas por clãs. A forma institucionalizada de política de identidade, bem como outras preocupações de segurança, devem ser abordadas se os desacordos locais forem canalizados para a expressão política em vez de violência. Esses são os requisitos fundamentais para um governo capaz na Somália. Este foi um relatório do Caspian por Shirvan. Agradecimento especial aos nossos contribuidores no Patreon, que permitem que o Caspian Report opere de forma independente. E se você quiser fazer parte desse progresso, acesse nossa página no Patreon em patreon.com/CaspianReport. Em outras notícias, Natan produzirá o próximo relatório. Ele é o membro mais novo do Caspian Report e ele vai explorar a história e o funcionamento da União Africana. Portanto, certifique-se de conferir o próximo relatório. De qualquer forma, obrigado por assistir e Sahau!